Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Uma das ideias que eu tenho, que é muito presente na minha forma de conceber esse trabalho que realizo, é de que a meditação a respeito de Deus, da nossa vida espiritual, daquilo que realmente importa, pode ser considerada a respeito de muitas plataformas. E que muitas vezes podemos fazer uso dos meios da cultura popular para refletirmos a respeito de mensagens transmitidas em programas, filmes, desenhos, de aparentemente puro entretenimento, mas que sempre podem nos fazer meditar e refletir a respeito de coisas importantes, pois se estamos com olhos atentos, podemos ver as coisas importantes em tudo que há, né? Eu pensei que já havia gravado um vídeo a respeito deste tema que vou tratar hoje, mas procurei nas minhas postagens e não encontrei, o que não é certo que não exista, pois, como eu disse, meu trabalho é bem amador e um pouquinho desorganizado. Então talvez eu já tenha feito, mas acredito que não, pesquisei bastante. Que é uma reflexão a respeito das mensagens importantes que temos num filme de comédia romântica dos anos 80 chamado Feitiço do Tempo. Filme bastante conhecido, já bastante velhinho, que conta com os atores Bill Murray, com Andy McDowell, atores que eram sobretudo famosos e atuantes nos anos 80, 90, né? Meados dos anos 80, início dos anos 90, que ainda estão na ativa, mas naquela época estavam assim, né? Muito jovens e realizando filmes com maior proeminência. E esse filme, né, O Feitiço do Tempo, ele tem aspectos muito interessantes para tratarmos de coisas que eu considero aqui nos vídeos, nas postagens escritas que faço, e que tenho visto, né? Percebi uma oportunidade de desenvolver ou dar desenvolvimento a certas conversações que tenho tido com amigos, sobretudo no Facebook, a respeito de temas como a existência, a realidade, não é? A nossa relação com a nossa identidade, com Deus, quem somos, o tempo, o mundo, o universo. E eu peço muito a Deus, né, que me ajude a fazer um vídeo que seja interessante fazendo uso desse tema. Eu vou falar aqui algumas coisas a respeito do filme que evidentemente são reveladoras da trama do filme. É um filme muito antigo, acho que boa parte das pessoas já viram. As pessoas que acompanham essas minhas postagens já viram, mas há muitas pessoas mais jovens que acompanham esse meu trabalho, que talvez esse filme seja uma novidade. Então, o que eu digo é que o filme Feitiço do Tempo, eu vou revelar spoilers desse filme dos anos 80 aqui. Então, aqueles amigos que quiserem ver o filme primeiro para depois acompanhar esse vídeo, a partir de agora já devem, né, dar uma pausa nele, assistir o vídeo e depois voltar, ok? Mas agora vamos dar início à elaboração desse vídeo e eu vou começar a contar coisas sobre o filme. Muito bem. O filme trata o personagem, o protagonista, né, é um jornalista, um apresentador de telejornal, desses telejornais da manhã, né, que mesclam, né, notícias com entretenimento, receitas, um programa assim mais bem-humorado e leve das manhãs, né? E ele é o apresentador da previsão do tempo. Então ele faz brincadeiras com as imagens que aparecem no chroma key, enfim. E ele se acha um talento extraordinário, um homem brilhante, que está apenas ali, né, esquecido numa atividade menos gloriosa do que ele mereceria, porque ele mereceria ser o âncora do principal telejornal da América, estar cobrindo matérias importantíssimas. Esse tipo de gente, né, que se acha muito. E acontece que ele, nesse telejornal que ele faz parte, ele sempre é listado para fazer a cobertura de uma matéria, de um acontecimento muito pitoresco que acontece nos Estados Unidos, que é a visitação a uma cidadezinha onde há uma brincadeira. Isso é real, isso de fato acontece. Onde uma marmota, um cão da pradaria, um roedorzinho, né, sai de sua toca e as pessoas observam os movimentos desse bichinho saindo de sua toca como uma espécie de meio de revelar se a estação das nevascas do inverno vai continuar por mais tempo ou por menos tempo, se vai ter início uma outra estação. É uma brincadeira, uma coisa folclórica, evidentemente não é uma coisa das mais importantes. E esse homem, esse personagem do Bill Murray, ele que se chama Bill também no filme, vai sempre, né, ser listado, né,
para fazer a cobertura dessa matéria de poucos minutos. E ele acha isso humilhante, ele acha isso cafona, ele acha isso caipira. O revolta fazer isso e ele já faz isso há muitos anos. E há uma brincadeira dos colegas dele de programa, né? Sabendo da vaidade dele, sabendo do quanto isso irrita, né? De lembrar a ele que ele está lá mais um ano, sei lá, 6, 7, 8 anos seguidos fazendo esse tipo de matéria. E ele vai, mais uma vez, realizar essa matéria junto com dois colegas de retaguarda, um câmera e uma diretora geral ali, né? E ele é muito arrogante, ele se sente a estrela, né? E ele vai lá, né, com aquela ironia, com aquela empáfia das pessoas que já estão cansadas de conviver com os inferiores, né? Estão cansadas de repetir coisas que não são elevadas, muito bem, se sentindo, né, muito abaixo do que poderia ser. E os seus colegas são pessoas comuns, normais, não é? Sobretudo o foco na diretora, né, do programa ali, que é o personagem da Andie MacDowell, que é uma moça simpática, gentil, animada com a vida, fascinada com a experiência do trabalho, tentando ver o lado bom das coisas e tudo mais. Então há essa dicotomia, né? Eles vão para aquela cidade, é realizado lá a matéria rapidinha, né? Que aparece lá o roedorzinho, há uma confraternização na cidade. E o personagem do Bill Murray demonstra toda a sua má vontade com aquilo, faz aquilo de qualquer jeito, para se livrar logo e voltar para casa. É grosseiro com seus colegas, é indelicado com a moça, um pouco, não é? Assim, desrespeitoso com ela. E ele vai dormir no hotel para voltar para casa no dia seguinte, cansado daquela experiência. Só que acontece algo curioso, que no dia seguinte, quando ele acorda, ele se percebe que ele está no mesmo dia. E o primeiro impacto, mesmo dia da filmagem, né? Como se ele não tivesse saído daquele dia a qual eles foram para aquela cidadezinha. Tudo está acontecendo de novo. E o primeiro impacto disso, como seria natural, ele tem uma perplexidade de não conseguir fazer nada e surtar, e enfim. Então aquela primeira experiência dele é de se negar a participar daquilo que ele não está entendendo. E ele fala com as pessoas a respeito das pessoas não entendem o que ele está falando. Enfim. Passa-se o dia, novamente acontece a mesma coisa. O dia se repete. E o que acontece é que ele percebe que isso está acontecendo e ele começa a querer tirar pequenos proveitos desta repetição. E são, assim, os proveitos dos mais vulgares possíveis, né? Ele tenta seduzir mulheres que ele conhece na cidade, porque ele, né, ele pode pescar coisas a respeito delas e utilizar numa conversa. Ele faz brincadeiras, ele prega peças nos outros, ele comete excessos, porque ele começa a ver uma graça em estar vivendo sem nenhuma explicação aquela repetição e começa a brincar com isso, fazendo esses pequenos golpezinhos, né, que ninguém pode perceber. E em um dado momento ele começa a perceber que existe uma possibilidade de um golpe ainda maior, que é ele seduzir e ter fisicamente relações com aquela moça, com a personagem da Andie MacDowell, que é uma mulher muito atraente, com a qual ele sente atração, desejo, não é? Mas que é muito diferente dele. E aí ele passa a perceber que é uma possibilidade de a cada dia ele pegar informações daquela moça e saber o que ela gosta e conseguir conquistá-la. Só que vão acontecendo dia após dia, dia após dia após dia repetido, e ele nunca ao fim do dia consegue concretizar o seu objetivo, porque embora ele tenha pescado várias coisas a respeito dela, ela no final das contas percebe a sua insinceridade, a sua maldade e não fica com ele, né? Muito bem. Acontece que depois de dias e dias e dias e dias, não temos noção de quantos dias, mas dá-se a entender que acontece uma repetição muito grande. Ele não consegue mais avançar nas brincadeiras e nas coisas que ele quer conquistar. Ele começa a ter um enfado muito grande daquilo e quer, de qualquer maneira, dar fim àquilo. E aí ele começa a pensar em que se ele morrer, ele vai sair daquele ciclo. Vai acontecer a mudança, não sei. Mas ele não vai mais viver aquele dia que ele já está aqui, né? Sem aguentar mais. E acontece que ele tenta várias vezes morrer. E morre.
Só que ao final ele acorda de novo naquele mesmo dia. Ele morre de muitas e muitas maneiras e ele fica completamente desolado. E em um dado momento ele vai falar com a personagem da Andie MacDowell, que é a sua colega, diretora ali do programinha, que para ela é apenas um único dia que está acontecendo, normal, e vai contar para ela sobre a experiência e é sincero a respeito de tudo aquilo que está acontecendo, por mais extravagante que seja a história que ele conta. Ele demonstra a ela, consegue comprovar de certa maneira que de fato ele tem conhecimento das coisas que vão acontecer. E aí ele termina o dia com ela numa relação sincera de falar a respeito da sua dificuldade, mas novamente o dia volta a acontecer. Mas aí há uma modificação na maneira do personagem lidar com aquele dia que nunca termina. Naquele dia que sempre se repete. Ele começa a tirar proveitos benignos daquela repetição. Ele começa a aprender habilidades que ele não tinha. Ele vai todo dia a uma aula de piano. Ele vai todo dia tentar aprender a ser um escultor de peças de gelo. Ele vê um menininho que vai cair de uma árvore, todos os dias ele vai lá e salva o menino. Ele vê um velhinho que está passando fome, necessidades, e alimenta sempre o velho, acolhe sempre o velho. E ele passa a ser mais legal e mais gentil com seus colegas de trabalho. E ele passa nisso a melhorar como indivíduo. Mas não porque ele está querendo tirar um proveito, mas porque ele está percebendo que existe uma vantagem, uma virtude de ser bom. Em um dado momento ele tem um dia absolutamente perfeito. Ele todos os dias, né, faz a matéria do roedorzinho, naquele dia ele faz um poema maravilhoso que emociona toda a cidade a respeito daquele dia, do sentido da fraternidade, da comunhão das pessoas, do quanto aquilo tem, né, facetas e camadas muito mais profundas. Ele é muito gentil com seus colegas, ele é muito brilhante com todos, ele ajuda várias pessoas na cidade. Ele se transformou numa pessoa encantadora e maravilhosa, e nisso ele conquista o coração da personagem da Andie MacDowell, que olha para ele e fica absolutamente fascinado com aquele indivíduo tão culto, tão inteligente, tão educado, tão gentil, tão bondoso, tão benemérito, tão inteligente. E aí, no final das contas, no final daquele dia, ele não revela a ela nada, que chegou àquele estado porque ele viveu muitos dias, mas diz que está muito feliz por estar com ela e que está feliz simplesmente é o suficiente para ele, basta para ele a sensação daquele momento de plenitude, de felicidade e realização. E acaba que no final do dia ele acorda para um novo dia. E ele percebe que aquele dia que nunca acabava, que talvez tenha durado, sei lá, talvez anos, passou. E ele está agora seguindo em frente, uma nova pessoa, com a mulher que ele gosta, não é? Em que ele mudou a sua vida, não só um dia. Muito bem. Claro que isso é um poema, é uma fantasia, uma ficção, né? O que podemos tirar disso, né? Muito bem. O personagem do Bill Murray, ele apresenta, não é, de início, algo que é muito próprio de todos nós, né? Que é a identificação, né, com a sua personalidade, o seu nome, com a sua profissão, sempre se achando o centro do universo, sempre se achando a coisa mais importante, que tudo gira em torno dele, que na verdade o grande tema da vida é a sua realização, o seu sucesso, né? E com toda certeza isso é sempre muito errado, né? Ninguém é importante assim. E ele nisso é arrogante, é indelicado, é intolerante, é grosseiro, não é? E ele tem dificuldade de perceber algo bom nas tarefas simples que ele é destinado a fazer. Porque ele acha que merece muito mais, né? Isso é um apontamento sobre um mal humano, né? Que é este egocentrismo, né? Este
este apego à centralidade deste eu transitório. Muito bem. Só que em um dado momento, né, o filme nos fala que ele percebe que o dia está se repetindo. Isso pode ser visto como uma imagem, não é? Como a imagem do homem que percebe a repetição das coisas. Que consegue perceber, não é? O caráter cíclico das coisas, o quanto as coisas se repetem constantemente. E aí o que acontece, como ele é um indivíduo de má índole, egoísta, ele começa a querer tirar proveitos dessa iluminação egoísticos, né? Ele começa a querer tirar vantagens que são medíocres, que são o contrário da sublimação, para pequenos prazeres, né? Pequenas tramóias. E ele consegue, em alguma medida, realizar isso. Com certeza. E nós podemos perceber isso também no mundo, né? Quantas pessoas fazem uso da sua inteligência, da sua percepção das coisas, ao invés de fazer coisas boas, fazem coisas malévolas, pequenas falcatruas, né? Abusos, enganam pessoas, né? Se colocam em posições mais elevadas não pelo esforço, mas pelo truque. Isso também é demonstrado nessa jornada do filme, não é? Só que depois de um tempo ele vê que não consegue tudo aquilo que ele quer. Nem tudo é possível conquistar com aquelas tramóias. Sobretudo, não é possível conquistar as coisas verdadeiramente sublimes. E aqui, no caso, era o amor daquela moça. Isso também pode ser percebido, né? As pessoas podem enganar as outras até um certo limite, mas não totalmente. A Deus ninguém engana, né? E quando existe essa frustração, essa percepção do limite, mesmo esse homem inteligente e de má índole pode se sentir cansado, pode se sentir oprimido, pode sentir o vazio e pode querer não estar mais nisso. Desistir, cansei. Só que aí, e o filme mostra isso, né, que ele tenta a morte várias vezes, né? Nos fala um pouco do ímpeto destrutivo do vazio espiritual, né? O sujeito não tem nenhuma dimensão transcendente, em um dado momento ele cansa da vida, ele cansa da realidade, é muito sem graça para ele, né? Já experimentou, já viveu, já ganhou, já perdeu e não há mais nada. Há nisso um vazio profundo, né? E esse vazio profundo é demonstrado no filme com as tentativas do personagem de se matar. Só que acontece aí uma verdade metafísica. Não há como deixar de existir. Nós existimos, não é? E esse é o ponto. Existimos, não morremos. Então é preciso encontrar um sentido para a vida. E essa é a etapa final do filme, na qual ele descobre a alegria de ser bom, a alegria de progredir, a alegria de crescer, a alegria de fazer o bem, a alegria de fazer uso daquela graça ou maldição, a repetição do mesmo dia, para uma coisa ótima. E ele, em um dado momento, se torna feliz por ser bom, e quando ele é feliz por ser bom, as coisas que ele mais deseja chegam até ele. Né? Que é, no caso do filme, na imagem, o amor daquela moça, o amor sincero daquela moça. E aqui nós podemos perceber que isso também diz muito a respeito da nossa consciência e vida espiritual. Né? O ensinamento mais profundo da vida espiritual é fazer as coisas certas sem buscar benefício próprio. Fazer o certo porque a alegria é ser bom. Não é? É o ensinamento da vida do Senhor Jesus e das bem-aventuranças. Não é? No momento que você sabe que você não tem posses, você é muito livre. No momento que você se arrepende, você deixa de julgar os outros. No momento que você é manso, você vê em todos os seus amigos. No momento que você tem fome e sede de justiça, você eleva as suas prioridades. No momento que você é misericordioso, você recebe de Deus misericórdia. E no momento que tudo isso acontece, você purifica o seu coração. E com o coração como uma janela, você vê Deus dentro de você mesmo. E vendo Deus dentro de você mesmo, que outra coisa você pode fazer se não transmitir a paz? Então, no final do filme, na jornada final desse personagem, quando ele é um homem brilhante, mas sem nenhum orgulho disso, bondoso e benigno, mas não para conseguir coisas em troca, mas porque alegra ele ser bom, ele recebe de Deus a grande bênção, a grande graça daquilo que ele buscava, né?
quando lembramos disso nas palavras do Senhor, que diz: busque o reino dos céus e todas as coisas lhe serão acrescentadas, né? E é uma boa imagem a respeito disso, né? Muito bem. Todos nós podemos, então, ter essa experiência em nossa vida da prisão de um único dia, né? E será que esse filme está tratando, essa imagem necessariamente nos fala de reencarnação, de muitas vidas? Não necessariamente precisa tratar disso. Ela trata da capacidade do homem se perceber como ele mesmo é, para além do seu falso ego. E quando ele faz isso, necessariamente cresce nele o desejo de dar, o altruísmo, o desejo de ser bom pela bondade e de ver alegria na alegria dos outros, não é? E nisso existe uma transformação, existe uma mudança, o dia passa a ser outro. Não estamos mais presos no mesmo dia, que é o condicionamento ao ego, às coisas da vida, né? Que são condicionadas a nós, né? Sempre digo isso, né? As coisas que constituem este meu ego, meu nome, minha cultura, meu idioma, minha família, minhas relações, todas essas coisas são acidentais. Tivesse eu sido trocado na maternidade, tivesse recebido outros nomes, meu nome não seria Marcelo, meus pais não seriam meus pais, eu provavelmente teria conhecido uma outra moça, teria me casado com outra mulher, teria tido outros filhos, poderia ter sido criado em uma outra cultura, ter tido uma outra religião, falaria um outro idioma. Todas as coisas que constituem essa minha ideia de eu são acidentais, não são eternas. E mesmo esse meu corpo, que é meu e que não mudaria, vai pro pó. Acaba. Então, se você pensar, Marcelo não vive de novo, nunca mais. Quando este Marcelo que for pro saco, for para 7 palmos debaixo de terra, não tem mais Marcelo. Pois Marcelo está vinculado a uma série de relações, ao mundo que acaba também com ele. Mas e este que anima o Marcelo? Este existe. Este existiu e sempre existirá. Isso tem a ver necessariamente com reencarnação? Eu acho que a ideia não é essa. A ideia é existência. E existimos sempre por quê? Porque Deus existe. Porque a realidade está em Deus, a realidade é Deus. Então, quando pensamos nisso e temos essa imagem do filme, nós podemos pensar aqui no Feitiço do Tempo, né? Que é o nome em português do filme, né? O nome do filme é O Dia da Marmota, em inglês, né? Não sei se é marmota, é o nome desse bichinho que é o cão da pradaria, né? Um animalzinho que tá ali. A ideia é que esse aprisionamento ao tempo, aprisionamento ao dia que o filme trata, na verdade é o aprisionamento a este condicionamento do falso ego. Quando superamos isso, quando vamos além disso, nós encontramos, sem que o filme trate disso em nenhum momento, as grandes verdades da fé, da religião, da espiritualidade. Doação, entrega, renúncia, ser bom, serviço, graça, amor e bem-aventurança estão sempre presentes. Então, eu acho uma forma muito boa de poder observar esse filme, muito divertido, de comédia romântica, entretenimento, mas que pode também ser um meio de refletir, de meditar a respeito sobre quem realmente somos, para onde estamos indo, o que estamos buscando e como podemos nos libertar dos atavismos dessa existência condicionada, através do encontro da bondade, da benignidade, do amor, do serviço aos outros, que vai sempre nos unir a Deus. Eu espero que esse vídeo seja interessante. Estou criando uma playlist no canal do YouTube para vídeos relacionados com temas da cultura popular, reflexões a respeito de mensagens espirituais, filosóficas em filmes, em desenhos, em peças, em músicas. E esse vídeo faz parte desta série, que posto sempre no Facebook, no YouTube e distribuo também para os meus amigos no WhatsApp. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.